Você já se sentiu como se estivesse lutando uma guerra invisível contra suas próprias finanças? Você trabalha, se esforça, ora, mas parece que uma força oculta sempre o puxa para trás, mantendo-o preso em um ciclo de dívidas, escassez e frustração. E se eu lhe dissesse que essa batalha não é apenas econômica, mas profundamente espiritual, e se a chave para a sua liberdade financeira não estiver em um novo emprego ou em uma planilha mais organizada, mas em quebrar uma sentença que tem operado contra você e sua família no mundo espiritual. Antes de mergulharmos nesta revelação poderosa, se você crê que Deus tem o poder para transformar o impossível, digite "eu creio" nos comentários e prepare o seu coração, pois o que você está prestes a ouvir pode ser o decreto de libertação que você tanto esperou. Garanto que ao final desta mensagem, sua perspectiva sobre prosperidade e sua conexão com Deus nunca mais serão as mesmas. O que compartilharei hoje não é apenas uma mensagem de motivação, mas um mapa profético para uma transformação completa. Vamos juntos navegar por uma jornada espiritual que começa com a libertação das amarras financeiras que têm roubado sua paz, mas que não para por aí. Esta é uma convocação para uma mudança radical que alcança as fundações da sua fé e a renovação da sua mente. Entenda que sua situação atual não é o seu destino final. O inimigo de nossas almas tem usado as dificuldades materiais como uma arma para tentar destruir sua fé e matar seus sonhos. Mas a palavra de Deus vem hoje como uma espada para cortar todas essas correntes. Portanto, esta mensagem é um chamado divino para que você se levante e tome posse da vida abundante que Jesus conquistou para você na cruz. Mostraremos à luz das Escrituras que a verdadeira prosperidade e liberdade não vem apenas do esforço humano, mas principalmente da quebra de barreiras espirituais e de uma vida em total rendição e alinhamento com a vontade soberana de Deus. Você está prestes a receber chaves que destrancarão portas que estavam fechadas há gerações, ativando um novo tempo de bênçãos, propósito e paz que excede todo entendimento. Prepare-se, pois o céu tem algo a lhe dizer. E eu quero que você entenda que sua situação financeira não é apenas uma questão de números de economia ou de falta de oportunidades, mas é uma batalha espiritual que precisa ser vencida no mundo do espírito. Primeiro, para depois se manifestar no mundo natural. O inimigo de nossas almas tem usado as dívidas como uma arma para roubar sua paz, destruir sua fé e matar seus sonhos. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para que você tivesse vida em abundância, como está escrito em João 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E esta abundância não é apenas espiritual, mas também material. Porque nosso Deus é o dono do ouro e da prata, como declara o profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro. Ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Pare um instante e deixe que esta verdade penetre em seu coração. Você é filho do Rei dos Reis, herdeiro do Deus Todo-Poderoso, e não foi criado para viver debaixo de maldição financeira, mas para ser cabeça e não cauda, para estar em cima
e não embaixo, como está escrito em Deuteronômio 28, versículo 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardares e cumprires. Filho e filha do Deus Altíssimo, quero que você compreenda que existe uma diferença entre ser pobre e estar quebrado financeiramente. Pois ser pobre é uma condição do coração que não tem nada a ver com dinheiro, mas estar quebrado é uma situação temporária que pode ser transformada através da fé e das promessas de Deus. E hoje o Espírito Santo quer usar 3 orações específicas para quebrar toda a cadeia financeira que tem impedido as bênçãos de Deus de fluírem em sua vida. A primeira oração que vou compartilhar com você foi revelada pelo Espírito Santo durante uma vigília de oração, quando eu estava intercedendo por pessoas que estavam passando por dificuldades financeiras. E de repente o Senhor me mostrou que muitas pessoas estão presas financeiramente, porque nunca quebraram a maldição hereditária que veio através das gerações. Pois existe uma herança espiritual negativa que passa de pais para filhos quando não é quebrada através da oração e da fé no sangue de Jesus Cristo. Você consegue sentir o Espírito Santo tocando seu coração agora? Então, continue comigo, porque esta primeira oração vai quebrar toda a maldição hereditária de pobreza, escassez e falta que tem operado em sua família por gerações. E você vai experimentar uma liberação sobrenatural que vai abrir as janelas do céu sobre sua vida financeira de uma forma que você nunca imaginou ser possível. A Bíblia nos ensina em Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E isto significa que todo tipo de maldição, incluindo a maldição financeira, foi quebrada na cruz do Calvário. Mas você precisa tomar posse desta vitória através da fé e da oração. Porque o que Jesus conquistou na cruz precisa ser aplicado em sua vida através da sua decisão de crer e declarar a palavra de Deus sobre sua situação. Ore assim comigo agora, em voz alta e com toda a fé que você tem em seu coração. Senhor Jesus Cristo, eu creio que Tu és o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para me libertar de toda maldição. E hoje eu quebro em nome de Jesus toda maldição hereditária de pobreza, escassez e falta que tem operado em minha família por gerações. Eu declaro que o sangue de Jesus Cristo quebra toda a cadeia financeira que tem impedido as bênçãos de Deus de fluírem em minha vida. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1, se você está pronto para esta mensagem poderosa. Eu renuncio a toda palavra negativa que foi falada sobre minha vida financeira. Eu cancelo todo decreto de falta e escassez que foi estabelecido contra mim no mundo espiritual. E eu declaro que sou livre da maldição da pobreza, porque Jesus Cristo me libertou na cruz do Calvário. Eu sou filho do Rei dos Reis e herdeiro das promessas de Deus. E a partir de hoje, as bênçãos financeiras de Deus vão fluir em minha vida de forma sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentir o poder desta oração operando em sua vida agora. Algo está sendo quebrado no mundo espiritual
neste exato momento. E você vai começar a ver os resultados desta libertação se manifestando em sua vida financeira nos próximos dias. Porque quando você quebra as cadeias espirituais, as mudanças no mundo natural são inevitáveis. E o Espírito Santo quer que você saiba que esta primeira oração foi apenas o início de uma revolução financeira que Deus está fazendo em sua vida. A segunda oração que vou compartilhar com você trata de uma revelação que o Espírito Santo me deu sobre o poder da gratidão e da fé no processo de libertação financeira. Pois muitas pessoas estão orando por milagres financeiros, mas estão murmurando e reclamando sobre sua situação atual. E isto cria um bloqueio espiritual que impede as bênçãos de Deus de se manifestarem. Porque a gratidão é a chave que abre as portas do céu e a murmuração é a chave que fecha essas mesmas portas. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4, versículo 19: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E esta é uma promessa que não depende da sua situação atual, mas da fidelidade de Deus e da sua capacidade de crer nas promessas divinas, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer o que Deus prometeu. Porque a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem, como está escrito em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Não ignore esta mensagem que o Espírito Santo está trazendo para a sua vida neste momento, porque existe uma diferença entre pedir a Deus por provisão e posicionar-se espiritualmente para receber as bênçãos que Ele já preparou para você. E esta segunda oração vai ensinar você a se posicionar na fé e na gratidão para receber os milagres financeiros que Deus tem preparado para a sua vida. Porque quando você aprende a agradecer pelo que já tem, Deus multiplica aquilo que está em suas mãos. Lembra-se do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus realizou para alimentar 5.000 pessoas. Mateus 14, versículo 19, nos conta que Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E o segredo deste milagre não estava na quantidade do que havia, mas na gratidão e na fé com que Jesus abençoou aquilo que estava disponível. E o mesmo princípio funciona em sua vida financeira hoje. Repita essa oração em voz alta comigo agora. Pai Celestial, eu venho diante do Teu trono de graça através do sangue de Jesus Cristo. E hoje eu escolho ser grato por tudo o que Tu já fizeste em minha vida. Eu agradeço pelo ar que respiro, pela vida que tenho, pela família que me deste, pela saúde que desfruto, pelo trabalho que tenho e também pela provisão que está a caminho. Porque eu sei que Tu és o Deus que supre todas as minhas necessidades, segundo as Tuas riquezas em glória. Declaro que confio em Ti completamente, mesmo quando não entendo Teus caminhos. Eu creio que Tu tens o melhor para mim. E hoje eu entrego todas as minhas ansiedades financeiras em Tuas mãos. Eu escolho viver pela fé e não pela vista. Eu declaro que as Tuas promessas
são verdadeiras em minha vida, e eu recebo agora, pela fé, a provisão sobrenatural que tu já preparaste para mim. Que o teu favor me acompanhe em todos os meus negócios. Que as portas se abram diante de mim, que as oportunidades surjam de forma sobrenatural e que eu seja uma bênção na vida de outras pessoas através da prosperidade que tu vais me dar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você consegue sentir a presença de Deus tocando seu coração agora? Algo poderoso está acontecendo no mundo espiritual neste momento. E eu quero que você saiba que esta oração não foi apenas palavras, mas foi uma transação espiritual que aconteceu entre você e o céu. E os anjos de Deus foram enviados para trabalhar em seu favor a partir de agora. Porque quando você ora com fé e gratidão, você move o coração de Deus de uma forma sobrenatural. A terceira e última oração que vou compartilhar com você é a mais poderosa de todas, porque ela trata da ativação do seu propósito financeiro no reino de Deus. Pois muitas pessoas estão orando por dinheiro, mas não estão entendendo que Deus não nos dá recursos apenas para o nosso próprio benefício, mas para que sejamos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas e para que possamos financiar a obra do reino de Deus na terra. Se esta palavra tocar seu coração, clique no like e compartilhe com quem precisa ouvir. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você que está ouvindo estas palavras. Deus tem um plano específico para a sua vida financeira que vai além da sua própria necessidade, porque Ele quer usar você como um canal de bênção para impactar vidas, financiar missões, ajudar necessitados e promover o Evangelho. E quando você entende este propósito maior, sua oração por provisão ganha uma dimensão profética que atrai a atenção do céu de forma extraordinária. Jesus nos ensinou em Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E esta é uma promessa que se refere especificamente à provisão material. Porque quando você alinha sua vida financeira com o propósito de Deus, Ele se compromete a suprir todas as suas necessidades e ainda lhe dar abundância para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Pare e respire, deixe o Espírito falar com seu coração. Agora, você não está aqui por acaso. Deus tem um plano extraordinário para a sua vida financeira. E esta terceira oração vai ativar uma dimensão profética em sua vida que vai transformar não apenas sua situação financeira, mas também sua influência no reino de Deus. Porque quando você se torna um financista do reino de Deus, se torna seu sócio nos negócios. E não existe sociedade mais lucrativa do que ter Deus como seu parceiro financeiro. Diga comigo em voz alta e com fé: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço que Tu és o Senhor da minha vida e também o Senhor das minhas finanças. E hoje eu me coloco à disposição do Teu reino para ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Eu declaro que desejo prosperar não apenas para meu próprio benefício, mas para financiar a obra do Teu reino na terra, para ajudar necessitados, para sustentar missionários, para promover o Evangelho e para ser uma bênção em todas as áreas da minha vida. Eu peço que Tu atives em mim o espírito de empreendedor do reino,
Que tu me dês ideias criativas e inovadoras para gerar riqueza de forma honesta e abençoada. Que tu me conectes com as pessoas certas, que tu abras as portas que nenhum homem pode fechar. Que tu me dê sabedoria para administrar bem os recursos que tu vais me dar. E que eu seja sempre fiel nos dízimos e nas ofertas. Reconhecendo que tu és a fonte de toda prosperidade, eu declaro que a partir de hoje, eu sou um financista do reino de Deus. E tu vais me usar poderosamente para impactar vidas e transformar nações, através da prosperidade que tu vais me dar. Eu recebo esta unção financeira agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Não passe por essa palavra como se fosse qualquer uma. Ela vem direto do coração de Deus para transformar sua vida financeira de uma vez por todas. E eu quero que você entenda que estas 3 orações que você acabou de fazer não foram apenas palavras, mas foram decretos proféticos que foram estabelecidos no céu e que vão se manifestar na terra de forma sobrenatural. Porque quando você ora, alinhado com a vontade de Deus, suas orações se tornam irresistíveis no mundo espiritual. Algo extraordinário está acontecendo em sua vida neste exato momento. E eu profetizo sobre você que nos próximos dias você vai começar a ver sinais sobrenaturais da provisão de Deus se manifestando em sua vida. Podem ser oportunidades inesperadas, podem ser contatos importantes, podem ser ideias criativas, podem ser recursos que você nem imaginava que existiam. Porque quando Deus decide abençoar alguém financeiramente, Ele usa métodos que a mente humana não consegue imaginar. Coloque a mão no coração agora e se conecte com Deus, porque Ele quer selar esta palavra em sua vida através de uma experiência sobrenatural com sua presença. E eu quero que você saiba que sua vida financeira nunca mais será a mesma depois desta palavra profética, porque algo foi quebrado no mundo espiritual e algo foi ativado no céu que vai se manifestar na terra de forma extraordinária. E você vai ser uma testemunha viva do poder de Deus para transformar situações financeiras impossíveis. Fale com Deus agora com toda a fé que você tem e diga: Senhor, eu creio que Tu ouviste minhas orações e que Tu vais agir poderosamente em minha vida financeira. Eu declaro que confio em Ti completamente e que estou pronto para receber os milagres que Tu tens preparado para mim. Eu me comprometo a Te honrar com minha prosperidade e a ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Obrigado por me amar tanto, a ponto de querer me abençoar financeiramente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, sua vida tomou um rumo completamente diferente, porque você não apenas orou, mas você se posicionou espiritualmente para receber as bênçãos financeiras que Deus tem preparado para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino para não perder nenhuma novidade. E eu quero que você guarde esta palavra em seu coração e continue declarando estas orações diariamente, porque a persistência na oração é o que mantém abertas as portas do céu sobre sua vida financeira. Lembre-se de que Deus é fiel às suas promessas e que Ele não é homem para mentir, como está escrito em Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria, e não o confirmaria. E isto significa que tudo o que ele prometeu em sua palavra
sobre prosperidade e provisão vai se cumprir em sua vida, porque Ele é o Deus que não falha. Não guarde só para você esta palavra poderosa que mudou sua vida hoje, mas compartilhe com quem você ama, porque talvez essa seja a resposta que o coração de alguém está esperando. E quando você se torna um canal de bênção espiritual na vida de outras pessoas, Deus multiplica as bênçãos em sua própria vida, criando um ciclo sobrenatural de prosperidade que vai impactar gerações na sua família. Se o Espírito falou com você através desta mensagem, se você sentiu a presença de Deus tocando seu coração, se você creu nas promessas que foram declaradas sobre sua vida, então compartilhe com quem precisa ouvir. Seja luz na vida de alguém hoje e permita que Deus use você como um instrumento de transformação financeira na vida de outras pessoas. Porque quando você abençoa outros, você mesmo é abençoado de forma sobrenatural. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo sejam com você hoje e sempre. E que as bênçãos financeiras que foram decretadas sobre sua vida se manifestem de forma extraordinária, trazendo glória ao nome do Senhor e sendo uma fonte de alegria e gratidão em seu coração por toda eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Após compartilhar estas 3 orações poderosas que têm o poder de transformar vidas financeiras, é fundamental que você compreenda a profundidade espiritual do que acabamos de experimentar juntos, nestes momentos santos de oração e ministração da Palavra de Deus. O que aconteceu aqui não foi apenas um exercício religioso ou uma prática devocional comum, mas sim um encontro genuíno com o poder transformador de Deus, que opera através da fé da obediência e da rendição completa aos propósitos divinos para nossa vida financeira e espiritual. Cada uma dessas orações carrega em si uma dimensão específica da obra redentora de Cristo, que precisa ser ativada em nossa vida através da nossa decisão consciente de crer e agir conforme os princípios do reino de Deus. A primeira oração, que trata da quebra de maldições hereditárias, nos conecta com a verdade fundamental de que nossa condição financeira atual não é determinada pelo nosso passado familiar, mas pela nova aliança que temos em Cristo Jesus, que nos libertou de toda a maldição da lei e nos deu acesso às bênçãos de Abraão. Quando você orou, quebrando as maldições hereditárias, você estava exercitando a autoridade espiritual que Jesus nos deu como filhos de Deus, declarando que as cadeias do passado não têm poder sobre o futuro, porque você é uma nova criatura em Cristo, e todas as coisas se fizeram novas em sua vida. Esta dimensão da oração é crucial, porque muitas pessoas continuam presas financeiramente, não por falta de capacidade ou oportunidades, mas porque nunca quebraram os padrões espirituais negativos que foram estabelecidos em suas linhagens familiares através das gerações. Segunda oração, fundamentada na gratidão e na fé, nos ensina que a prosperidade verdadeira não começa com a multiplicação dos recursos, mas com a transformação da perspectiva. Porque quando aprendemos a ser gratos pelo que já temos, criamos um ambiente espiritual propício para que Deus multiplique aquilo que está em nossas mãos. Esta é uma verdade profunda
que Jesus demonstrou no milagre da multiplicação dos pães e peixes, onde o segredo não estava na quantidade inicial, mas na atitude de gratidão e fé com que os recursos disponíveis foram abençoados. Quando você orou com gratidão, você estava se alinhando com o coração de Deus, que se alegra quando seus filhos reconhecem sua bondade e fidelidade. E este alinhamento é essencial para que as bênçãos divinas fluam em nossa vida. A murmuração e a reclamação criam bloqueios espirituais que impedem a manifestação dos milagres, mas a gratidão e o louvor abrem as comportas do céu e permitem que a provisão sobrenatural se manifeste em nossa experiência cotidiana. Fique até o final, pois há uma revelação especial esperando por você. A terceira oração, que ativa o propósito financeiro no reino de Deus, é talvez a mais transformadora de todas, porque ela nos conecta com a verdade de que Deus não nos prospera apenas para nosso próprio benefício, mas para que sejamos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas e financistas da obra do reino na terra. Esta perspectiva revolucionária transforma completamente nossa motivação para prosperar. Porque quando entendemos que somos chamados para ser canais de bênção, nossa oração por provisão ganha uma dimensão profética que atrai a atenção do céu de forma extraordinária. É importante compreender que estas orações não são fórmulas mágicas ou mantras religiosos, mas são expressões de fé que devem ser acompanhadas por ações práticas e decisões sábias no mundo natural. Porque Deus opera através da parceria entre o sobrenatural e o natural, entre a fé e as obras, entre a oração e a ação. Depois de orar, você deve estar atento às oportunidades que Deus vai colocar em seu caminho, as pessoas que Ele vai conectar com você, as ideias criativas que Ele vai inspirar em sua mente e as portas que Ele vai abrir para que você manifeste a prosperidade que foi decretada sobre sua vida. Mantenha estas orações vivas em seu coração e continue declarando-as diariamente, porque a persistência na oração é o que mantém abertas as portas do céu sobre sua vida financeira. E lembre-se sempre de que você é filho do Rei dos Reis e herdeiro das promessas de Deus, destinado a viver em abundância e a ser uma bênção extraordinária na vida de muitas pessoas através da prosperidade que Deus tem preparado para você. Bíblia. E abriu no 3º capítulo de João, relendo essa passagem. E essa passagem falou com ele, levando-o a se ajoelhar. E ele teve uma experiência com Cristo, da qual nunca conseguiu se afastar. Agora, ele disse: minha teologia me diria que provavelmente nasci de novo em um período diferente, mas algo aconteceu. Você pode chamar isso como quiser. Compromisso novo, compromisso, conversão, seja o que for. Algo aconteceu comigo. Agora, a pergunta que quero fazer a você esta noite é: isso já aconteceu com você? Dê a isso outro título, outro nome se preferir. Chame de conversão, compromisso, arrependimento, fé, o que for. Isso já aconteceu com você. Muitos de vocês já refletiram por muito tempo sobre religião e cristianismo. Vocês estão comprometidos com Jesus Cristo. Jesus disse que você deve nascer de novo. Comece com seu coração. Nasça do alto. Você pode ser transformado. O mundo pode ser transformado.
O país pode ser transformado. Um estado pode ser transformado. Uma família pode ser transformada. Uma pessoa pode ser transformada. Você pode ser transformado. Nicodemos deve ter ficado atônito quando Jesus disse isso a ele. Porque se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que era um coletor de impostos, e eles não gostavam de coletores de impostos naquela época, muito mais do que hoje, seria uma coisa. Mas dizer isso a Nicodemos, um dos grandes líderes religiosos de seu tempo, disse que Nicodemos era um governante. Isso significava que Nicodemos era rico, ele era religioso e ainda assim estava em busca da verdade. Quantos de vocês vão à igreja, mas ainda estão em busca? Ainda há um vazio no seu coração e algo dentro de você diz que você não está realmente em paz com Deus. Veja, Nicodemos jejuava 2 dias por semana. Você conhece alguém na sua igreja que faz isso? Ele passava 2 horas todos os dias em oração. Quantas pessoas você conhece que passam 2 horas todos os dias em oração? Ele dava o dízimo de toda a sua renda. Hoje em dia, não há muitas pessoas que fazem isso. Ele era professor na escola de teologia e se dedicava muito à religião. Mas Jesus disse: Nicodemos, isso não é o suficiente. Você precisa nascer de novo, nascer do alto. Por que Jesus disse isso a Nicodemos? Porque ele podia ler o coração de Nicodemos. Ele via o que estava dentro dele. Ele percebeu que Nicodemos havia se envolvido com a religião, mas ainda não tinha encontrado a verdadeira essência comunhão com Deus. O que causa todos os nossos problemas no mundo. Mentiras, trapaças, ódio, preconceito, desigualdade social e, em última instância, guerras. Jesus disse que essas coisas que saem da boca vêm do coração e são elas que contaminam o homem. Ele disse que está no nosso coração. Ele disse que nossos corações precisam ser transformados. Psicólogos, sociólogos e psiquiatras, todos reconhecem que há algo errado com o homem. Há muitas palavras nas Escrituras que descrevem isso, mas vou escolher apenas 3. Uma delas é chamada de transgressão. O pecado é uma transgressão da lei. Em 1 João 3, versículo 4, lemos: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Que lei? A lei de Moisés. Os 10 mandamentos. Você já quebrou algum desses mandamentos? Então, você é culpado de todos. É também a quebra da lei da consciência. Alguma vez você já foi contra a sua consciência? Com certeza. E se você continuar indo contra a sua consciência por muito tempo, ela se torna cada vez mais insensível, até que se torna uma consciência cauterizada e morta. E já não é mais um guia seguro. Ela te desvia porque você foi contra ela tantas vezes. E a outra lei, o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você sempre fez isso? Não. Então, você é um pecador em necessidade de perdão, de nascer de novo. Quer mais conteúdo transformador? Deixe sua sugestão nos comentários e junte-se à nossa comunidade. Outra palavra traz consigo a ideia de errar o alvo ou não cumprir com seu dever, e de falhar em fazer o que deveria ser feito. A Bíblia diz que toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. E ainda assim, antes de você poder ir para o céu, você precisa ter justiça. Deus diz:
Sede perfeitos como eu sou perfeito, santos como eu sou santo. Onde você vai conseguir essa perfeição? Você não há de conseguir essa santidade. Você não há de chegar ao céu sem ela. É por isso que Cristo morreu na cruz. Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue para prover a justiça para você, para que ele te forneça as vestes corretas para entrar no céu. E as vestes que você deve ter são chamadas de vestes de justiça. E isso foi providenciado por Cristo para você. Outra palavra é iniquidade, um desvio do caminho reto. Isaías disse: somos como ovelhas, todos nós nos desviamos. Cada um se voltou para o seu próprio caminho. Agora, aqui em Idaho, sei que este é um estado de ovelhas. Talvez o estado das ovelhas nos Estados Unidos. Ainda não vi cabras por aqui, mas talvez vocês tenham cabras também. Na Nova Zelândia, eles cruzam ovelhas e cabras e as chamam de jeeps. Isso é verdade. Quando estávamos na Nova Zelândia, não pude deixar de me surpreender com o que estavam fazendo. Não sei se isso as melhora ou as destrói, mas alguns de vocês não sabem se são ovelhas ou cabras. Agora veja, Jesus disse que no julgamento haverá as cabras de um lado e as ovelhas do outro, e as ovelhas entrarão no reino de Deus. Claro, ele está falando ali do julgamento das nações, mas isso pode ser aplicado aos indivíduos. Ou pode ser que você seja uma cabra e as cabras serão lançadas nas trevas exteriores. A Bíblia diz isso. Mas uma coisa, você não é espiritualmente. Você não é um jeep. Você não pode ser ambos. Você tem que escolher qual será. E se você deseja fazer essa escolha assistindo pela televisão, pegue o telefone e ligue para o número que está na tela agora. Há um conselheiro esperando para falar com você e ajudá-lo a encontrar Cristo como seu Senhor e Mestre, ajudando-o com seus problemas espirituais. Eles estão espalhados por todo o país. Então, ligue agora. E se a linha estiver ocupada, ligue novamente. Eles estarão disponíveis a noite toda. Se as linhas estiverem congestionadas, continue tentando. Não desista. A Bíblia diz: por um homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte. E assim, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Portanto, uma mudança radical é necessária para cada pessoa. Precisamos que esses pecados sejam perdoados. Precisamos ser revestidos com a justiça de Deus para encontrar realização nesta vida, encontrando algo a que se comprometer. No que você está comprometido, você é uma pessoa comprometida. Você realmente acredita em uma causa. Você realmente acredita em uma pessoa que simboliza essa causa. Por que não fazer de Cristo a sua causa e segui-lo? Ele nunca vai te decepcionar. E assim, você não só encontrará a plena realização nesta vida, mas também será aceitável diante de Deus. Agora, alguns de vocês podem perguntar: o que é o novo nascimento? Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Veja, Nicodemos, assim como você e eu, queria entender, ele queria compreender. Anos atrás, usei uma ilustração que eu mesmo não conseguia entender, porque cresci e fui criado em uma fazenda de gado leiteiro. E ainda acordo à noite com pesadelos, porque durante o ensino médio eu tinha que acordar todos os dias às 3 da manhã para ordenhar 20 vacas. E quando eu voltava da escola, ordenhava as mesmas 20 vacas à tarde. Meu pai tinha uma pequena fazenda de laticínios com cerca de 60 vacas que ordenhávamos
E depois vendíamos o leite de porta em porta em um caminhãozinho que levava o leite bem cedo. Isso é praticamente tudo o que lembro da minha juventude, porque trabalhávamos muito naquela fazenda. Mas aqui está algo que eu não entendo até hoje. Como pode uma vaca preta comer grama verde e produzir leite branco e manteiga amarela? Não consigo entender isso. Bem, vou te dizer algo porque eu não entendo isso. Nunca mais vou beber leite. Eu preciso entender antes de poder tomar leite. Quase parei de beber leite quando a vaca pisou no balde. E nós, simplesmente, continuamos a ordenha. Eu também não entendo televisão em cores. Você sabia que sou tão velho que lembro de quando não havia televisão? Quando eu conto isso para um dos meus netos, eles me olham como se eu tivesse saído da arca. Lembro de quando nem rádio tínhamos. Na verdade, lembro da primeira estação que entrou no ar, a KDKA, em Pittsburgh. E meu pai tinha um antigo rádio de cristal. Ele disse: "Acho que conseguimos. Temos os fones de ouvido." E todos nós ficávamos ao redor tentando ouvir. Era a única estação no ar nos Estados Unidos. É assim que sou velho. Bem, você não consegue imaginar um mundo sem estradas pavimentadas. Você deveria ter visto os 2 sulcos na frente da nossa casa que levavam até a cidade. Havia apenas 2 ruas pavimentadas em toda a cidade. Agora, suponha que eu diga, porque eu não entendo como a televisão funciona, como alguém pode estar em Roma, Nova York ou Jerusalém. E eu consigo vê-lo instantaneamente na minha tela. Eu vou parar de assistir e aperto o botão para desligar. Tenho que entender primeiro. Por quê? Você diria que eu estou louco. Bem claro que eu não entendo esses computadores. Eu não entendo todas essas coisas que estão desenvolvendo. Toda essa era científica passou por mim. Nós não estudávamos isso na escola em que eu fui, mas eu aceito pela fé. Veja Nicodemo, só conseguia enxergar o físico e o material. E Jesus estava falando sobre o espiritual. Jesus disse: "Você deve nascer de novo." Quando ele disse isso, ele não quis dizer que você pode herdar isso. Você não pode herdar isso. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Seu pai e sua mãe podem ser os maiores cristãos nascidos de novo no mundo, mas isso não faz de você um cristão nascido de novo. Eu posso nascer em uma garagem, mas isso não faz de mim um carro. E há muitas pessoas que têm a ideia de que porque nasceram em um lar cristão, automaticamente são cristãs. Mas você não é. E você não pode alcançar isso por si só, não por obras de justiça que fizemos, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Além disso, reforma pessoal não é suficiente. Você pode se reformar e dizer: "Vou mudar, fazer resoluções de ano novo e tudo mais." Isaías disse: "Todas as nossas justiças são como trapos imundos aos olhos de Deus." Se você pegar um porco, levá-lo para a sala de estar e para o banheiro, dar-lhe um bom banho, lavá-lo com Chanel número 5, colocar um laço no pescoço e trazê-lo para a sala, você diria: "Agora eu tenho um novo porco." Ele se transformou em um verdadeiro cavalheiro. Olhe para ele ali sentado. Mas se você abrir a porta e deixar o porco sair, veja para onde ele vai. O coração dele não foi transformado, apenas o exterior foi mudado. E assim é com alguns de nós. Mudamos um pouco o exterior para nos conformar a certos padrões
sociais ou coisas que são esperadas de nós em nossas igrejas. Mas lá no fundo, nunca fomos transformados. É disso que Jesus estava falando com Nicodemos. Ele disse: Nicodemos, você precisa de uma mudança interior e só o Espírito Santo pode fazer isso. Você deve nascer do alto. Isso é um ato sobrenatural de Deus. O Espírito Santo te convence do pecado, te incomoda com o fato de que você pecou contra Deus. E, em segundo lugar, o Espírito Santo te regenera. É nesse momento que você nasce de novo. Então, o Espírito Santo vem habitar em seu coração para te ajudar na sua vida diária. Você não sai daqui sozinho, sem ajuda. O Espírito de Deus vai com você a partir de agora para te dar segurança, alegria, produzir frutos em sua vida e te ensinar as Escrituras. Você não pode se reformar, isso não é suficiente. E você não pode apenas imitar. Muitas pessoas tentam imitar Cristo. Há um livro que Sheldon escreveu chamado Em Seus Passos. E as pessoas pensavam que tudo o que precisavam fazer era tentar seguir Jesus e fazer as coisas que ele fez para chegar ao céu. Mas você não consegue fazer isso. Nós não conseguimos viver à altura do Sermão da Montanha. Tente viver literalmente de acordo com o Sermão da Montanha. Você não consegue. Você não tem esse tipo de força espiritual. Eu contei a história de um casal de Oklahoma que aconteceu muitos anos atrás. Eles tinham lido sobre uma peça em Nova York chamada Minha Bela Dama. Eles contaram a todos que iam a Nova York para assistir Minha Bela Dama. O que eles não sabiam era que a peça estava esgotada com 4 ou 5 meses de antecedência. Quando chegaram lá, não conseguiram comprar ingressos. Então eles pensaram: o que vamos fazer? Nossos amigos de casa vão pensar que vimos Minha Bela Dama. Vamos ficar envergonhados. Então tiveram uma ideia, foram até uma livraria e compraram um daqueles livros que custavam $1 e que contavam tudo sobre a peça. Depois, ficaram esperando até as pessoas começarem a sair do teatro. Viram algumas delas jogando fora seus ingressos cortados ao meio. Então, eles pegaram alguns ingressos do chão, começaram a cantarolar e cantar músicas como I Could Have Danced All Night, Out on the Street Where She Lives, algumas das canções de Minha Bela Dama. Quando voltaram para casa, estavam cantarolando as músicas. Tinham o livro que falava sobre a peça e os ingressos, e todos pensaram que eles realmente tinham assistido a Minha Bela Dama. E é assim que muitos de nós somos. Sabemos a linguagem religiosa, cantamos as músicas e até oramos. Mas a única coisa é que você ainda não foi aos pés da cruz e nasceu de novo. Essa é a mensagem que Jesus estava tentando passar a esse líder religioso. Nascer de novo significa, como está escrito em Ezequiel 36, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um novo espírito. Em Romanos, Paulo fala disso como estar vivo dentre os mortos. Em 2 Coríntios, ele chama isso de ser uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Em Pedro, lemos que somos participantes da natureza divina. João chama isso de passar da morte para a vida. O novo nascimento traz uma mudança em toda a filosofia e modo de viver. Agora, como isso acontece? O que ocorre? Bem, é um mistério. Jesus disse: o vento sopra onde quer, e você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai.
Você pode ver o resultado. Agora, outro dia, durante aquela terrível tempestade de alguns dias atrás, eu não vi o vento. E você? Eu vi os efeitos dele. Vi galhos voando, partes de um telhado sendo arrancadas, poeira passando e o salgueiro se dobrando. Eu vi os resultados do vento, mas nunca vi o vento em si e nem você. Jesus disse: o vento sopra onde quer. Há um mistério nisso. A analogia com o nascimento natural, eu acho, se aplica aqui. Veja, o nascimento natural começa no momento da concepção, depois aos 9 meses de gestação. E então, o nascimento propriamente dito. Agora você pode estar em uma dessas fases hoje à noite. Talvez este seja o momento de concepção para você. Talvez você esteja em outra fase de gestação, ou talvez este seja o momento do nascimento. Somente o Espírito Santo pode responder a essa pergunta. Esse é o mistério. É um mistério que eu não posso te explicar, e Jesus não tentou explicá-lo a Nicodemos. É por isso que precisamos vir a Cristo pela fé. Nós nunca entenderemos completamente. Nossas mentes finitas não podem compreender o infinito. Nossas mentes limitadas não podem entender o Deus Todo-Poderoso. Nós viemos com fé simples, como a de uma criança, e colocamos nossa confiança em Jesus Cristo. E quando você faz isso, você nasce de novo. Mas acontece assim. Primeiro, deve haver a recepção da palavra de Deus. E eu acredito que isso é a concepção, como está escrito em 1 Pedro 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E em Romanos 10, lemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, esta noite, você está ouvindo e está ouvindo a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Agradou a Deus pela loucura da pregação salvar os que creem. Pode parecer tolo que homens se levantem e usem palavras tiradas da Bíblia, e que essas palavras tenham o poder de penetrar seu coração e mudar sua vida. Mas elas têm, porque é a santa palavra de Deus. Este não é um livro comum. Esta é uma palavra viva, e então há o trabalho do Espírito Santo. Como já expliquei, ele nos convence, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E depois ele passa a habitar em nós. Ele nos transforma, muda nossas vontades, nossos afetos, nossos objetivos de vida, nossa disposição. Ele nos dá um novo propósito e novos objetivos. As coisas velhas passam e tudo se faz novo. E então, ele habita em nós. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo de Deus vive em você. Se há alguma dúvida sobre isso, pegue o telefone. Se você está assistindo pela televisão, ligue para esse número e um conselheiro estará disponível para ajudar você a garantir que nasceu de novo. Lembra-se da história de Naamã na Bíblia? Naamã era o comandante em chefe de todos os exércitos da Síria. E a Síria, assim como hoje, estava muito em foco. Ele era o comandante em chefe e tinha tudo. O rei o honrava, mas Naamã era leproso e ele sabia que em pouco tempo seria expulso do exército. Ele seria apenas uma pessoa andando por aí com um sino dizendo: mantenham-se afastados, eu sou um leproso. Naamã ouviu
uma pequena escrava israelita, falar sobre um homem maravilhoso que poderia curá-lo em Israel. Ele foi até o rei da Síria, que lhe disse: "Se há alguém em Israel que pode curá-lo, por favor, vá." E Naamã foi. Depois de passar por várias experiências, ele finalmente chegou ao profeta. O profeta então disse: "Vá ao rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e na 7ª vez você será curado." O profeta nem mesmo saiu para falar com o general pessoalmente. Naamã estava lá com todo o seu uniforme e seus homens, mas o profeta apenas enviou um servo para lhe dar a mensagem, enquanto ele permanecia em algum lugar na cozinha. O profeta nem sequer saiu para cumprimentá-lo, apenas enviou uma mensagem. E o general se afastou enojado. Mas um de seus capitães ou um de seus auxiliares disse: "Senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, você teria feito. Ele apenas te disse para ir ao Jordão." E Naamã respondeu: "Sim, mas o rio Jordão é lamacento e nossos rios são claros. O Jordão não pode fazer nada." E o auxiliar disse: "Por que não tenta, Senhor? Você é um leproso, precisa fazer algo." Então, o general foi ao rio Jordão, mergulhou 4 ou 5 vezes e disse: "Veja, a lepra ainda está aqui, não adianta." Mas o auxiliar insistiu. "Senhor," ele disse 7 vezes. Então, Naamã mergulhou pela 7ª vez e, quando emergiu, sua pele estava limpa e restaurada. O que o salvou foi o fato de ter feito o que o profeta lhe mandou. O maior de todos os profetas é Jesus Cristo. E ele diz: "Você deve nascer de novo." Como você pode nascer de novo? Arrependendo-se de seus pecados. Isso significa estar disposto a mudar sua maneira de viver e dizer a Deus: "Sou um pecador e estou arrependido, simples como uma criança." E então, pela fé, recebê-lo como seu Senhor, Mestre e Salvador. E estar disposto a segui-lo em uma nova vida de obediência, na qual o Espírito Santo te ajuda, à medida que você lê a Bíblia, ora e testemunha. Se há alguma dúvida em sua mente sobre ter nascido de novo, espero que você resolva isso antes de sair daqui hoje à noite, porque a Bíblia diz: "Agora é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação." A Bíblia também diz: "Aquele que endurece o coração, sendo muitas vezes repreendido, será repentinamente destruído sem que haja cura." Você não pode vir a Deus a qualquer momento que quiser. Você só pode vir quando o Espírito Santo está te chamando, e Ele está falando com você esta noite em resposta às orações de milhares de pessoas em Idaho e em todo o país. Venha a Cristo esta noite, porque eu peço às pessoas para virem publicamente. Já vimos várias milhares de pessoas fazerem o que estou pedindo a você. Eu peço que venham publicamente, porque Jesus disse: "Se você não me reconhecer diante dos homens, eu não te reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus." Ele foi pendurado publicamente na cruz por você. Certamente, você pode vir à frente deste público, neste lindo estádio, e recebê-lo em seu coração. Estou pedindo que você faça isso agora. Se você está com amigos ou familiares, eles vão esperar por você. Mas vou pedir que venha e fique aqui na frente do palco. Este é um ato simbólico de uma decisão interior que você está tomando. E depois que todos vierem, vou dizer algumas palavras para vocês. Farei uma oração e entregarei algumas literaturas. Então, você poderá voltar
e se reunir com seus amigos. Música. Por música do passado que nos fazem olhar para trás. Imagine por um momento o que seria ter uma mente limpa. Uma mente que não mais carrega os resquícios de dores passadas, de acusações de culpas ou frustrações. Imagine uma mente totalmente renovada, livre, para se concentrar nas promessas de Deus, pronta para ver o futuro com fé e confiança. Esta limpeza não é algo que aconteça por acaso. Deus não apenas remove as coisas de nossa mente, Ele transforma o ambiente mental onde habitamos. Ele traz a luz onde antes havia escuridão, Pai, onde antes havia confusão, e confiança onde antes havia medo. Você pode estar se perguntando como Deus faz isso. Ele começa através da sua palavra. Ele nos fala por meio das Escrituras e a sua verdade é o que purifica nosso pensamento. Quando nos expomos à palavra de Deus, ela começa a desmantelar as mentiras que carregamos em nossa mente. Aquelas mentiras que foram implantadas por experiências passadas ou palavras de outros que não têm base na verdade divina. A palavra de Deus é mais poderosa que qualquer pensamento negativo que possa estar rondando a sua mente. Ela corta como uma espada, separando aquilo que é verdadeiro do que é falso, trazendo clareza onde há a confusão. Quando nos permitimos ser lavados por essa palavra, nossa mente começa a se alinhar com os pensamentos de Deus e a paz começa a reinar onde antes havia ansiedade. Agora que entendemos a necessidade de uma limpeza mental, é essencial compreender como o processo de transformação acontece. Não se trata apenas de remover pensamentos negativos ou bloqueios emocionais. A transformação interior é um processo profundo que começa com um simples, mas poderoso ato à entrega. Deus não força ninguém a mudar. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, mas Ele nos chama a entregar tudo. A Ele os pensamentos, os medos, as dúvidas, as culpas. A mente não será completamente renovada até que permitamos que Deus ocupe cada espaço dela. Ele não vai limpar apenas as partes que pedimos. Ele vai trabalhar nas áreas que nem sabíamos que estavam sujas. O processo de renovação começa quando damos a Ele a permissão para entrar. A renovação da mente não é uma questão de esforço humano, mas sim de rendição. A palavra rendição pode ser difícil de entender para alguns porque ela sugere fraqueza ou submissão. Mas, na verdade, rendição é sinônimo de força espiritual. É quando reconhecemos que não podemos fazer isso sozinhos, que nos entregamos ao poder transformador de Deus. Imagine por um momento um espaço totalmente desorganizado e cheio de coisas antigas que não têm mais utilidade. Para que esse espaço seja limpo e transformado, é necessário que se remova tudo que é desnecessário. Da mesma forma, nossa mente precisa passar por esse processo de esvaziamento. Deus não pode nos preencher com sua paz e verdade se ainda estivermos ocupados com pensamentos de medo, rancor, ódio ou culpa. Precisamos liberar o espaço para Ele. Essa entrega não significa que vamos viver sem lutas ou que nunca mais teremos pensamentos difíceis. Significa, sim, quando esses pensamentos surgirem, teremos uma ferramenta poderosa, a Palavra de Deus, para nos ajudar a confrontá-los. Deus nos dá o poder de expulsar tudo o que não vem dele da nossa mente. Ele nos deu a autoridade para rejeitar o que não é dele e aceitar somente o que ele nos oferece: paz, sabedoria e vida abundante.
Quando permitimos que Deus transforme a nossa mente, Ele não apenas a limpa, mas a preenche com algo melhor. Em vez de pensamentos de derrota e medo, Ele coloca pensamentos de esperança e confiança. Em vez de desesperança, Ele coloca confiança em seu plano divino. A mente renovada começa a pensar como Ele pensa, com clareza, propósito e paz. Agora, chegamos a uma parte crucial do processo de renovação mental: destruir as fortalezas. Uma fortaleza é um padrão de pensamento errado que se estabelece na mente, muitas vezes, com base em experiências passadas, mentiras que acreditamos como verdade ou vícios de pensamento. Essas fortalezas fazem com que nos sintamos presos, limitados e, em muitos casos, incapazes de seguir em frente. A Bíblia nos fala sobre as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, lemos: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Essas fortalezas podem surgir de várias formas. Podem ser pensamentos de inferioridade que nos fazem acreditar que não somos bons o suficiente para ser usados por Deus. Podem ser mentiras sobre o perdão, que nos fazem pensar que nossos erros passados nos impedem de avançar. Podem ser medos irracionais que nos paralisam e nos impedem de viver em liberdade. Ou ainda, podem ser autocríticas implacáveis, onde nos julgamos de maneira cruel e constante, esquecendo-nos da graça de Deus. É importante perceber que essas fortalezas não se formam de uma vez, mas ao longo do tempo, à medida que alimentamos os pensamentos negativos e os mantemos em nossa mente, elas se tornam como muros ao redor de nossa mente, impedindo-nos de ver a verdade de Deus claramente. E assim como uma fortaleza física, essas construções mentais podem ser difíceis de destruir, mas com as armas espirituais que Deus nos deu, podemos derrubá-las. A primeira arma é a verdade de Deus. Quando permitimos que a verdade de Deus penetre nas nossas mentes, ela começa a iluminar as áreas escuras onde as mentiras e os medos residem. A verdade de Deus é mais poderosa do que qualquer mentira que tenhamos acreditado, mais forte do que qualquer pensamento que nos tenha paralisado por anos. Para destruir essas fortalezas, devemos identificar os pensamentos errados e confrontá-los com a palavra de Deus. Ao fazer isso, começamos a desmantelar as mentiras que têm nos controlado. Deus nos diz que quando conhecemos a verdade, ela nos liberta. João 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao substituir as mentiras com as promessas de Deus, nossa mente começa a ser renovada. Cada pensamento negativo que confrontamos com a verdade de Deus enfraquece a fortaleza e abre caminho para a liberdade. Em momentos de dificuldade, é normal que as fortalezas tentem se levantar novamente, mas a boa notícia é que agora que temos a verdade, podemos confrontá-las sempre que surgirem. Podemos declarar em voz alta as promessas de Deus sobre nossa vida. E assim, começar a tomar posse de uma mente renovada. Quando nossas mentes são libertadas dessas fortalezas, começamos a viver com uma nova perspectiva. Pensamentos de condenação, medo e insegurança
são substituídos por pensamentos de fé, esperança e confiança. E à medida que essas mentiras vão sendo desfeitas, a paz de Deus começa a reinar em nosso coração e mente. À medida que Deus começa a limpar nossa mente, Ele nos oferece um presente precioso, a paz. Esta paz não é uma paz superficial, que simplesmente esconde os problemas, mas uma paz profunda que vai além da nossa compreensão. A paz de Deus não depende das circunstâncias externas, mas é uma paz que surge da confiança plena nele, independentemente do que estamos enfrentando. Filipenses 4, versículo 7, nos lembra dessa paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz é guardiã dos nossos corações e mentes. Quando estamos vivendo sob o peso das preocupações, ansiedades e inseguranças, nossa mente se torna um campo de batalha. Mas quando escolhemos confiar em Deus e entregar nossos pensamentos a Ele, essa paz começa a atuar como uma muralha protetora. Muitas pessoas tentam encontrar a paz através de coisas externas: dinheiro, sucesso, relacionamentos ou posses. No entanto, essas coisas, por mais que possam trazer algum alívio temporário, não podem oferecer a paz duradoura que só Deus pode fornecer. A verdadeira paz vem da certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e de que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas, mesmo quando as circunstâncias não são como gostaríamos. A mente renovada, então, começa a experimentar essa paz sobrenatural. Quando passamos a confiar em Deus e entregamos nossos pensamentos, nossa mente começa a se acalmar e, em meio ao caos, encontramos a serenidade. Em vez de sermos consumidos pela ansiedade, começamos a ver as situações da vida com uma nova perspectiva. A paz de Deus nos capacita a enfrentar as dificuldades com coragem e confiança, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos. Porém, essa paz não vem sem esforço, é uma escolha diária. E assim, ao chegarmos ao final desta jornada de hoje, eu sinto a urgência do Espírito Santo em lhe fazer uma pergunta que definirá todo o seu futuro. O que você fará quando o eco destas palavras se silenciar? O que acontecerá amanhã, quando a emoção deste momento der lugar à rotina do dia a dia com suas pressões, suas contas a pagar e suas batalhas silenciosas? Muitos podem sair daqui hoje com a sensação de terem encontrado uma fórmula mágica, um conjunto de orações que, como um amuleto, resolverá tudo instantaneamente. Mas preciso ser absolutamente claro com o peso da responsabilidade espiritual que Deus me confere. Se você pensa assim, você não compreendeu a profundidade do que aconteceu aqui. As orações que fizemos não foram encantamentos religiosos, foram declarações de guerra. Foram decretos proféticos que realinharam sua posição legal no mundo espiritual. Você não apertou um botão que agora lhe garantirá a prosperidade passiva para sempre. Não, o que você fez foi muito mais poderoso e, ao mesmo tempo, muito mais exigente. Você, em nome de Jesus, demoliu a fortaleza principal do inimigo que governava sua vida financeira e mental. Você quebrou a maldição hereditária, declarou sua confiança no provedor e alinhou seu propósito ao reino. Você venceu a batalha decisiva. Mas a vitória em uma batalha
não significa o fim da guerra. Significa o início da ocupação do território que você acabou de conquistar. E essa ocupação, meu irmão e minha irmã, exige fé. Mas uma fé que se move, uma fé que age, uma fé que persevera. A Bíblia nos adverte que a fé sem obras é morta. Portanto, a transformação financeira, espiritual e mental que foi decretada hoje no céu precisa ser manifestada na terra através de um processo contínuo, uma caminhada diária de obediência e vigilância. A mudança na sua conta bancária será uma consequência da mudança no seu coração e na sua conduta. Deus agora o convida a ser um parceiro, um mordomo fiel dos recursos que Ele liberará em sua vida. Isso significa que a sabedoria para administrar se torna tão crucial quanto a fé para receber. Significa que a generosidade, a prática fiel dos dízimos e das ofertas não é uma obrigação religiosa, mas uma expressão de gratidão e reconhecimento de que Ele é a fonte de tudo. Você não foi chamado para ser uma represa acumulando bênçãos para si, mas para ser um rio caudaloso através do qual as bênçãos de Deus fluem para curar, restaurar e financiar a expansão do Evangelho na Terra. Sua prosperidade tem um propósito eterno, e viver dentro desse propósito é o que manterá as janelas dos céus continuamente abertas sobre você. Da mesma forma, a experiência do novo nascimento, a renovação da sua mente, não foi um evento único e isolado. Foi o ponto de partida, não a linha de chegada. As fortalezas mentais que você derrubou hoje tentarão se reerguer. O inimigo tentará semear as mesmas mentiras de medo, de incapacidade, de culpa e de escassez. E é por isso que sua jornada diária com Deus é inegociável. A sua vida de oração não pode ser mais um monólogo de pedidos, mas um diálogo constante de intimidade, onde você ouve a voz do Pai e recebe direção. A palavra de Deus não pode ser um livro empoeirado na estante, mas o pão diário que alimenta seu espírito. A espada que você maneja para cortar toda mentira e a luz que ilumina seu caminho. Um soldado que vence uma grande batalha e depois abandona seu posto, dorme sem suas armas e negligencia a comunicação com seu comandante, certamente será flanqueado e derrotado na manhã seguinte. A perseverança na oração, na leitura da palavra e na comunhão com outros irmãos em Cristo não é um fardo. É o sistema de defesa que guarda a vitória que Cristo já lhe entregou. É o combustível que mantém o fogo da transformação aceso em sua vida. E é aqui que tudo converge. É neste ponto que a libertação financeira, o novo nascimento e a renovação da mente se fundem em uma única e poderosa verdade que definirá o restante da sua existência. A questão fundamental que Deus está lhe fazendo hoje não é você quer mais dinheiro, nem mesmo você quer se sentir melhor. A pergunta que ecoa desde o trono da graça até o profundo da sua alma é: quem será o Senhor da sua vida? Pois o problema financeiro era apenas um sintoma. A confusão mental era apenas um sintoma. A falta de paz era apenas um sintoma de uma vida que talvez ainda não havia sido completamente rendida ao senhorio de Jesus Cristo. Você pode tentar gerenciar sua vida consertando uma área aqui e outra ali, mas Deus não está interessado em ser um consultor para as áreas problemáticas da sua vida. Ele deseja ser o rei absoluto sobre todo o seu território.
Ele não quer apenas o controle das suas finanças. Ele quer o trono do seu coração. Portanto, a chamada final desta noite não é para que você apenas continue orando pelas 3 áreas que mencionamos. A chamada final é um convite a uma rendição total e irrestrita. É um chamado para descer do trono da sua própria vida e coroar Jesus como Rei soberano sobre seus sonhos, seus planos, seus relacionamentos, seu tempo, seus talentos e, sim, seus tesouros. É um convite para morrer para o eu, que tenta controlar tudo, para que o Cristo que vive em você possa reinar sem impedimentos. A verdadeira prosperidade, a verdadeira paz e a verdadeira liberdade não se encontram em ter o que você quer, mas em querer o que Deus quer para você. É quando você entrega tudo o que você finalmente recebe, tudo o que importa. É por isso que eu o convido agora, não como uma formalidade, mas como o ato mais significativo da sua vida, a fazer uma aliança definitiva. Se você entende que esta noite é sobre muito mais do que dinheiro, se você compreende que este é o seu momento de rendição total, de entregar as chaves do seu ser ao único que pode verdadeiramente governá-lo em amor e poder. Então, eu peço que onde você estiver, feche seus olhos por um instante, não como um ritual, mas como um selo de tudo que Deus falou ao seu coração. E em um ato de entrega total, repita esta oração final do fundo da sua alma, não para mim, mas para Ele, Senhor Jesus. Hoje eu entendo. A minha luta não era apenas por uma bênção, mas por uma rendição. E nesta noite, eu desisto de lutar pelo controle. Eu desço do trono do meu coração e te coroo como meu único e soberano Rei. Eu te entrego minhas finanças, meus sonhos, meus medos, meu passado e meu futuro. Eu não quero mais ser o Senhor da minha vida. Eu quero que tu sejas o Senhor em minha vida. Transforma-me de dentro para fora. Quebra tudo o que precisa ser quebrado e constrói em mim um templo para a tua glória. Usa minha vida, minha prosperidade e tudo o que sou para o teu reino. A partir de hoje, eu não vivo mais para mim, mas para ti. Em teu nome, Jesus, eu me rendo. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade, saiba que sua vida nunca mais será a mesma. A jornada de transformação contínua começa agora. Permaneça firme, persevere na fé, mergulhe na palavra e seja um testemunho vivo do poder de um Deus que não apenas provê, mas que transforma vidas por completo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com você, não apenas hoje, mas por toda a eternidade. Vá e viva a vida extraordinária para a qual você foi criado e redimido.